as crianças pequenas, elas não têm muito noção, não têm uma noção exata do tempo, né? Todos nós aqui, ou a maioria de nós, somos pais e mães, e já tivemos aquela experiência de sair para uma viagem longa de carro, com os nossos filhos pequenos, e depois de 5 minutos, eles começam a perguntar se falta muito para chegar, né? Já está chegando? E aí, eles vão passar o resto da viagem fazendo a mesma pergunta a cada 5 minutos, né? Porque a criança realmente não tem essa noção exata do tempo. Por isso também, nós, quando somos crianças, ficamos muito impacientes e ansiosos quando nós temos que esperar alguma coisa, né? Esperar o próximo Natal é uma tortura, gente. Acaba o Natal, a gente fica pensando no próximo, quando a gente é criança, né? Nosso aniversário, para ganhar presente. A criança tem essa coisa de ficar muito ansiosa por esperar as coisas. Se eu perguntar o que é ansiedade, todo mundo aqui vai saber responder, vai saber do que se trata, né? Porque todos nós experimentamos ansiedade nas nossas vidas. Agora, se eu pedir para você definir ansiedade, você vai ver que é bem mais difícil definir do que saber o que se trata, né? Pensa, o que é ansiedade? É difícil a gente definir o que é ansiedade, embora a gente saiba o que é, né? O dicionário Priberan, que é um dicionário de Portugal, da língua portuguesa, ele nos dá 2 definições básicas de ansiedade. Ele coloca a ansiedade como uma comoção aflitiva de um espírito, né? Que receia que uma coisa suceda ou não suceda. Então, uma comoção aflitiva de espírito que receia que algo aconteça ou que algo não aconteça. Então, eu temo que algo que eu desejo não aconteça, ou eu temo que algo que eu não quero aconteça. E isso causa uma comoção aflitiva, uma aflição na nossa alma. Então, basicamente, essa definição nos diz que a ansiedade é uma aflição que decorre de um medo. E a segunda definição é sofrimento de quem espera por algo certo, né? Que é certo de vir, ou impaciência. Então, uma outra definição de ansiedade, ou outro tipo de ansiedade, vou colocar dessa forma, é uma impaciência enquanto eu aguardo por algo que é certo, né? No primeiro caso, existe uma incerteza. Talvez aquilo vá acontecer, talvez não vá. Eu fico com medo porque eu quero que aconteça e temo que não aconteça, ou vice-versa, né? Mas, nesse caso, existe um evento certo e eu me torno muito impaciente enquanto eu aguardo esse evento, e isso é ansiedade, né? Por exemplo, meu casamento é o mês que vem, e eu já fico aqui com os nervos à flor da pele, porque eu estou aguardando chegar a data, ou eu vou sair de férias, vou começar um trabalho novo, alguma coisa assim. Essa é a definição do dicionário. Em termos médicos, a ansiedade é um conjunto de sintomas causado pela liberação de substâncias pelo nosso sistema nervoso autônomo. Quer dizer, você não tem controle desse processo, e o nosso sistema nervoso autônomo, ele libera substâncias no nosso cérebro, na nossa corrente sanguínea, especialmente a adrenalina e a noradrenalina, que todo mundo já ouviu falar, né? E essas substâncias, elas têm um efeito vinculante que prepara o organismo para enfrentar um perigo ou fugir dele. Essa é a função da adrenalina, né? Então, o nosso corpo, nosso organismo é preparado. Quando a gente enfrenta um perigo, essas substâncias são liberadas e uma série de alterações fisiológicas ocorrem no nosso organismo. Nosso coração começa a bater mais rápido, nossa pupila se dilata, a gente começa a transpirar. Tudo isso é uma preparação para eu lutar ou fugir de algum perigo. A ansiedade, basicamente, é a maneira como o organismo se prepara para momentos de perigo iminentes, né? Sejam perigos reais,
Por exemplo, eu estou caminhando no centro de uma grande cidade, começa no centro, na rua, e começa um tiroteio. Imediatamente eu percebo aquele perigo real e o meu organismo se prepara ou para eu enfrentar o perigo, para fugir do perigo, não é? Sair correndo, por exemplo. Mas também há perigos imaginários, não é? Por exemplo, eu fui demitido do meu emprego, agora nunca mais eu vou conseguir outro emprego. Isso é um perigo imaginário, esse perigo existe na minha cabeça, né? Então eu começo a achar que eu nunca mais vou conseguir outro emprego. Aconteceu isso comigo. Eu tinha 26 anos e fiquei desempregado, né? Quando eu fiquei desempregado, eu fiquei bem, não, eu confio em Deus, tal, mas a partir do momento em que o tempo começou a passar e eu não conseguia um emprego, eu comecei a pensar isso, não, eu nunca mais vou conseguir um emprego na minha vida. Então a gente faz isso, a gente começa a imaginar determinados perigos, que são, na verdade, perigos imaginários mesmo, né? Mas não importa que o perigo seja real, e não importa que o perigo seja imaginário, o seu corpo vai reagir fisiologicamente da mesma forma. Então, a ansiedade antecede esses momentos de perigos. A ansiedade, ela causa diversas sensações corporais muito desagradáveis que todos nós conhecemos, não é? E essas sensações são tanto físicas como são psicológicas. As físicas, a gente pode citar falta de ar, dor no peito, frio no estômago. Os americanos chamam isso de borboletas no estômago, né? Acho que eles imaginam assim, um monte de borboleta batendo as asas no estômago, né? Esse frio no estômago que a gente fica na véspera de uma prova, por exemplo, alguma coisa assim, né? Transpiração, você começa a suar, tudo isso é preparação do corpo para enfrentar o perigo, né? Dor muscular, palpitação, diarreia. Tem gente que antes de uma prova, diante de uma entrevista de emprego, ela fica com diarreia, não se para de ir no banheiro. Tudo isso é reação da ansiedade, né? E tensão. Os efeitos psicológicos, dentre outros, a gente tem medo intenso. Então, quando a gente está ansioso, você começa a ter medo, né? Preocupação constante. Então, você fica preocupado o tempo inteiro, vai dormir, fica preocupado, está no trabalho, você não consegue se concentrar porque você está preocupado com aquele perigo, né? Sensação de que algo ruim vai acontecer. Tudo isso, gente, são sintomas sensações que são sintomas identificados pela medicina, tá? Descontrole sobre os próprios pensamentos. Isso é muito importante, eu vou falar depois disso. Quando a gente está ansioso, a gente perde o controle dos nossos pensamentos, a gente começa a pensar de maneira compulsiva sobre aquele fator que desencadeou a ansiedade, né? Então, você não consegue parar de pensar. Você deita na cama, fica pensando naquilo, você acorda, a primeira coisa que você pensa é sobre aquele fator que desencadeou a ansiedade. Mas isso é um sintoma também da própria ansiedade. Preocupação exagerada em relação à realidade. Às vezes nós estamos ansiosos porque existe realmente um problema que a gente está enfrentando no trabalho, na família. Mas o que caracteriza a ansiedade, pelo menos a ansiedade que se tornou um problema espiritual, um problema de saúde, é que a nossa preocupação ela é exagerada em relação àquele problema. Nervosismo, irritação, insônia, entre outros sintomas identificados, tá? A ansiedade já é considerada por alguns como o mal do século. Só que, apesar de ser um problema tão atual, ela existe desde que o ser humano existe, né? Então, desde que o homem é homem, existe a ansiedade. E quando a gente vai na Bíblia, a gente vê isso. Tem histórias muito antigas na Bíblia, né, de mais de 2000 anos, que você narra ali situações em que alguém ficou ansioso diante de uma situação. E o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre a ansiedade? Opa! A Bíblia tem muito a nos ensinar sobre... Pode deixar, Rodrigo, acho que dá para ver. Pode deixar, acesinho. E eu gostaria de desenvolver este sermão abordando esses tópicos. Qual é o problema com a ansiedade do ponto de vista bíblico, tá?
o cristão não deve andar ansioso e como lidar com a ansiedade. Então, esse aí é mais ou menos o roteiro da pregação. Do ponto de vista bíblico, a ansiedade, ela se enquadra na primeira definição do dicionário que a gente viu, né, que foi comoção aflitiva de espírito que receia que uma coisa suceda ou não. Então, a ansiedade é a aflição causada por nossos medos e temores. Ponto. Tá? A gente fica ansioso, pelo menos a ansiedade de que a Bíblia fala, porque nós ficamos aflitos em função dos nossos medos e temores. Espiritualmente falando, a ansiedade ela não é um pecado em si. A Bíblia não diz assim, ó, a ansiedade é pecado, ela não fala isso. Mas a ansiedade é um sintoma de que algo não está bem conosco do ponto de vista espiritual. Não aquela ansiedade que é uma resposta para um perigo real e imediato, né? Um ladrão veio te roubar, tal, o seu corpo reage daquela forma, não. Mas essa ansiedade que a gente fica preocupado com os problemas, com os nossos medos, ela pode ser um sintoma de que algo não está bem conosco do ponto de vista espiritual. Ela tem origem no nosso desejo de controle sobre a vida. Na verdade, ela tem origem no fato de nós acharmos que nós temos controle sobre a vida. É daí que vem a nossa ansiedade, que nós podemos ter controle. E esse desejo de controle, no fundo, ele é fruto do pecado, que faz o homem pensar que pode viver a sua vida independente de Deus. Né? Então, nós achamos que nós podemos viver independente de Deus, e por causa disso, se eu vou viver independente de Deus, então eu preciso ter controle sobre a minha vida, eu preciso ter controle sobre as circunstâncias. Como se Deus não fosse soberano, não é? E como se Deus não estivesse no controle de todas as coisas. Então, essa é uma atitude pecaminosa. Não a ansiedade, mas o nosso desejo de achar que a gente tem controle sobre a vida, independente de Deus, como se a gente pudesse viver independente de Deus. Falando acerca dessa ilusão nossa de ter controle, Jesus, certa vez, indagou aos seus discípulos: se, portanto, nada podeis fazer contra essas coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Jesus tinha feito uma pergunta para eles: olha, você não pode acrescentar um dia na sua vida, você não pode acrescentar um minuto à sua existência. Isso é o mínimo. Se você não pode fazer o mínimo, por que você se preocupa com as outras coisas? Não é? Então, aqui, esse texto é interessante porque Jesus está ligando a ansiedade exatamente com a nossa preocupação. No fundo, nossa ansiedade, ela decorre da nossa falta de fé. Essa é a verdade. A ansiedade decorre da nossa falta de fé. Se eu vivo independente de Deus, então eu tenho que resolver as coisas por mim mesmo, já que eu não estou confiando em Deus para eu viver a minha vida. Porque existe a fé para a salvação, mas existe também a fé para nós vivermos a nossa vida. A gente vive pela fé. Paulo fala isso: o que não provém de fé é pecado. Não só a salvação, mas, na verdade, tudo. Tudo que não provém de fé é pecado. Quando os discípulos, certa vez os discípulos enfrentaram uma tempestade, os irmãos conhecem essa passagem, não é? E diz um dos textos que Jesus pegou um travesseiro, barquinho a remo, ou a vela, no mar da Galileia, e Jesus estava dormindo no meio de uma tempestade, num pequeno barco, não é? E os discípulos foram lá e acordaram Jesus. Eles falaram assim: mestre, não te importa que pereçamos? Eu me vejo aí, né? Porque assim, nós agimos assim. Quando a gente enfrenta um problema no trabalho, na família, na igreja, na vizinhança, não é assim que a gente faz? Fala assim: Deus, por que o Senhor não faz nada? Deus, o Senhor não se importa, o Senhor não liga, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo. Não é assim como os discípulos agiram que a gente age também? Essa não é exatamente a nossa reação
diante dos problemas da vida que a gente enfrenta. E interessante, porque depois de acalmar o vento e o mar, Jesus se dirige aos discípulos e diz assim: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Então, aqui mais uma vez, Jesus mostra que a ansiedade dos discípulos está relacionada com a falta de fé. Não é? Porque se eles confiassem, bom, está uma tempestade aqui, numa situação normal, eu estaria morrendo de medo, porque a gente pode morrer. Mas como o mestre está no barco, eu não vou me preocupar. Isso teria sido fé. Mas quando eles acordam Jesus, para mostrar o perigo para Jesus, eles estavam mostrando a falta de fé deles. O autor de Hebreus, ele afirma que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que quem se aproxima de Deus, primeiro creia que Ele existe, mas depois que Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, se eu busco a Deus, Deus me recompensa. E isso é fé. Eu tenho que crer nisso. Não como a teologia da prosperidade tem pregado, que Deus vai me dar tudo o que eu quero, ou que se eu sou um cristão eu nunca vou ficar doente. Não, não é isso. Mas é aquela convicção, aquela confiança interior de que quando eu busco a Deus, Deus me recompensa, Deus cuida de mim, Deus se importa conosco. Então, diante dos nossos medos e temores, nós deveríamos, primeiro, crer que Deus está no controle da situação. E isso é soberania de Deus. Jesus falou: um pardal não cai em terra sem que Deus permita. Então, quando eu entendo quem Deus é, e eu não consigo crer em Deus, eu não consigo ter fé, se eu não souber exatamente quem Deus é, conforme revelado nas Escrituras, eu vou crer que Deus está no controle da situação, mesmo diante de uma dificuldade que eu esteja enfrentando. Segundo, eu vou crer que Deus se importa conosco, comigo, que Ele cuida de mim. E isso é a providência divina, que é algo também revelado na palavra de Deus. Então, à medida que eu conheço a revelação de Deus, eu vou conhecendo quem Deus é, e isso me ajuda a crer em Deus e confiar em Deus. Então, Deus não só está no controle de todas as coisas, como Deus se importa comigo e Deus cuida de mim, como eu vou crer que todas as coisas, de alguma forma, redundarão em bênçãos para nós, por causa do amor de Deus, e em glória para Deus, por causa da santidade de Deus. Então, mesmo as situações aflitivas que eu enfrento, eu creio, Deus é soberano, Deus está no controle, Deus se importa comigo, Deus cuida de mim. No final, eu conheço Deus, isso vai resultar em bênçãos para a minha vida e em glória para Deus. Isso é o que a fé deveria nos levar a fazer sempre que nós enfrentamos esse tipo de situações que muitas vezes geram ansiedade em nós. Segundo ponto, o cristão não deve andar ansioso. Então, repetidamente, a Bíblia nos orienta a não andarmos ansiosos, né? Você tem várias orientações, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Por exemplo, Jesus ordenou aos seus discípulos assim: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Da mesma forma, o apóstolo Paulo escreve aos crentes da cidade de Filipos: não andeis ansiosos de coisa alguma. Aqui Paulo expande a ordem. Jesus estava falando só para as necessidades básicas, né? A comida, o vestimento. Agora Paulo nos dá uma orientação mais ampla. Nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Nada. Um cristão não deve andar ansioso. Agora, textos como esse, ou esses dois que eu citei, eles nos trazem pelo menos duas lições que é importante para a gente entender o próximo tópico, que é como nós vamos lidar com a ansiedade.
O primeiro ponto que esses textos nos ensinam é o seguinte: eu posso fazer alguma coisa quanto à minha ansiedade. Você pode fazer alguma coisa quanto à sua ansiedade. Esse é um ponto importante. Porque se você for na internet consultar sobre ansiedade, sites médicos, alguma coisa, ele vai falar lá o seguinte, que a ansiedade você toma ansiolítico. Aí está todo mundo tomando ansiolítico. Quando eu vou na Bíblia, eu vejo que eu posso fazer alguma coisa quanto à minha ansiedade. Tá? Se eu não pudesse fazer nada quanto a isso, primeiro, eu seria escravo da ansiedade. Todos nós seríamos escravos da ansiedade. Segundo, Deus não me pediria para não andar ansioso. Né? Então, se Ele pede, significa que eu posso fazer alguma coisa e que eu não sou escravo da minha ansiedade. Agora, o segundo ensino que eu extraio desses textos é que o verdadeiro problema não é nós sentirmos a ansiedade, mas nós andarmos ansiosos. Existe uma diferença entre sentir ansiedade e entre andar ansioso. A questão aqui é que a ansiedade é uma reação normal do ser humano. Deus nos fez assim. É uma reação normal. É uma resposta natural e automática do nosso organismo que prepara o nosso corpo para enfrentar um perigo iminente. Então, o nosso corpo tem essa reação, porque às vezes eu preciso, por exemplo, vejo meu filho caindo, correr lá e pegá-lo. É uma resposta do nosso organismo. Nesse sentido, nós não temos controle se nós vamos experimentar ou não a ansiedade. Né? Pois alguns fatores desencadeantes, eles dão início a esse processo automaticamente, que é um processo fisiológico, inclusive. Né? Se alguém, por exemplo, te dá uma fechada no trânsito, né, você tem aquela adrenalina, vem, você não tem controle sobre isso aí. Porém, o que nós faremos depois que a ansiedade chega, depois que a ansiedade vem, é o que importa para nós como cristão. Está certo isso? Bom, eu não tenho controle se eu vou sentir ansiedade, mas o que importa não é se eu sinto ou não, mas é o que eu vou fazer depois que eu identifico a ansiedade em mim. Porque nós podemos ter atitudes que alimentam a ansiedade, e aí aquela ansiedade vai aumentar cada vez mais, ela vai crescer em intensidade, ou nós podemos trabalhar para reduzir a ansiedade que nós já estamos sentindo, ou até mesmo eliminar a ansiedade. Tá? Então, o ponto aqui é que o cristão não deve andar ansioso, e essa é a orientação da Bíblia para nós. O último tópico, então, que eu vou tocar é como lidar com a ansiedade. Bom, nós já falamos o que a ansiedade é, nós já definimos a origem da ansiedade do ponto de vista bíblico, e nós já abordamos a relação do cristão com a ansiedade, não devemos andar ansiosos. Então, agora vamos ver como a Bíblia nos ensina a lidar com a ansiedade. Eu vou tomar de empréstimo aqui 2 textos para eu basear o que eu vou falar. O primeiro deles é 1 Pedro 5, 6 e 7, no qual o apóstolo diz aos seus leitores: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, esse texto nos mostra que para enfrentar a ansiedade, eu preciso abrir mão da nossa tendência pecaminosa de pensar que nós podemos viver independente de Deus, que nós podemos ter controle sobre a nossa vida. Vocês estão entendendo isso? Porque isso é muito importante. Primeiro, isso é um pecado. E eu preciso abrir mão dessa tendência que nós temos, que é uma tendência pecaminosa, de pensar que eu posso viver independente de Deus. Como se Deus, né, não fosse soberano, como se Ele não tivesse no controle de todas as coisas. Então, nós devemos fazer o que Pedro estava falando aí, nós devemos estar submissos a Deus, né, nos colocarmos debaixo da poderosa mão de Deus, humildemente, né, reconhecendo que o Senhor é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas. Segunda coisa que esse texto nos mostra é que nós devemos ter fé, crendo que Deus se importa conosco e que Ele cuida de nós.
né? Porque Ele tem cuidado de nós. E que Ele é galardoador dos que o buscam. Não é essa fé que nós precisamos ter? Que Deus é galardoador do que os buscam. Então eu preciso abrir mão do meu pecado, de querer viver independente de Deus, de achar que eu posso viver independente de Deus, de achar que eu posso ter por mim mesmo o controle da minha vida e das circunstâncias, né? E segundo, eu preciso ter fé e crer que Deus cuida de mim, né? E que Deus está cuidando de mim. Agora veja, esse texto ele nos mostra as atitudes básicas que nós precisamos ter para lidar com a ansiedade. Então, são atitudes que vêm antes, elas são básicas, né? Eu preciso abrir mão do pecado da independência e eu preciso crer em Deus. Agora, um outro texto nos dá, que era o slide que eu queria botar antes, né? Eu acho que eu passei em dobro. Mas o outro texto que eu queria tomar aqui para continuar nessa análise de como lidar com a ansiedade é Filipenses 4, de 4 a 8, né? Esse texto ele é muito útil e ele nos traz aqui alguns conselhos, mas conselhos mais práticos, né? 1 Pedro nos dá atitudes e aqui conselhos mais práticos. Primeiro, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Deus nos chamou para viver uma vida de alegria. Vamos repetir isso? Deus nos chamou para viver uma vida de alegria. Se você não está alegre, você precisa dar uma paradinha, né? E você precisa ir para o seu quarto, sondar o seu coração e orar e ver o que está acontecendo. Aliás, nós deveríamos fazer uma faxina de alma todo dia, não é? A gente toma banho, a gente faz nossas necessidades, mas então a gente limpa o corpo, mas a gente não limpa a nossa alma diariamente. E às vezes a gente vai acumulando lixo no nosso coração, e quando a gente vê, a gente está sem paz, a gente está se sentindo vazio, a gente está triste, não tem alegria, porque a gente não faz essa limpeza da alma diariamente. Então Deus nos chamou para viver uma vida de alegria. Aliás, alegria, se você for lá em Gálatas 5, você vai ver que é um dos frutos do Espírito. Quando nós estamos cheios do Espírito, um dos frutos na nossa vida é a alegria. Segundo conselho bem prático, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Ore, peça, suplique, lance a sua ansiedade diante de Deus. Essa é a maneira bíblica de lidar com a ansiedade, não é? Nos lembramos da parábola do juiz iníquo, em que aquela mulher humilde bate na casa dele, insiste, ele nem queria atender, mas por causa da insistência daquela mulher, aquele juiz julgou a causa dela. E Jesus usou essa parábola para falar da necessidade de nós orarmos com insistência, com persistência, de sermos constantes na oração. E se alguma coisa está tirando a nossa paz, está nos trazendo medo, temor e ansiedade, nós precisamos colocar isso diante de Deus, né? Às vezes a gente lê as coisas e não pensa, né? Suplicar significa implorar, gente. Significa pedir com insistência, com rogos, não é? É assim que nós devemos orar quando nós estamos ansiosos, não é? Agora tem um terceiro conselho que é muito importante e deve ser tomado junto com o segundo, com ações de graça. Porque muitas vezes, quando nós estamos passando por um problema, a gente vai orar, mas a gente fica assim só pedindo e se lamuriando, né? E pedindo, e pedindo, e pedindo. Mas tem um segredo aqui nesse texto. Depois de pedir e colocar para fora o que lhe aflige, o que está tirando a sua paz, mude de atitude e comece a agradecer a Deus. Não fica só naquela ladainha de pedir, não. Pedir é importante, primeiro, porque Jesus mandou, porque Deus manda. Segundo, porque quando a gente ora, a gente coloca para fora o lixo do nosso coração. Isso é terapêutico, isso ajuda a mudar o nosso ânimo, o nosso estado de espírito. Mas não fica só pedindo, não. Pediu, cansou de pedir, pediu tudo quanto você quis, implorou, acabou. Então agora
comece a agradecer a Deus, porque Ele cuida de você. Comece a agradecer a Deus, porque Ele está no controle. Comece a agradecer a Deus, porque Deus é soberano, porque não há nada que Ele não possa fazer. Amém? Já pediu? Então comece a orar e agradecer. Amanhã você faz de novo. De noite você faz de novo, não tem problema. Mas agora você terminou, comece a agradecer a Deus e ponto. E um outro conselho extremamente importante. Depois disso, uma vez que você já orou, uma vez que você agradeceu a Deus, não volte a alimentar todos aqueles pensamentos negativos que o levaram a ficar ansioso. Vocês lembram que a ansiedade ruim, na maioria das vezes, é uma ansiedade que vem de um problema imaginário. Né? Eu nunca mais vou conseguir um emprego na minha vida. Isso é um problema imaginário, gente. Né? Aí a situação do país está ruim, minha empresa vai falir. Isso é um problema imaginário, isso não aconteceu e não está acontecendo. Você que está imaginando, você que está projetando. Se você continuar a pensar essas coisas que você estava pensando e que te levaram à ansiedade, o que vai acontecer? A ansiedade vai voltar. Então você precisa parar de pensar negativamente e pensar biblicamente. E como é que a gente pensa biblicamente? Pensando no que é verdadeiro, ou seja, a palavra de Deus é a verdade, né? A tua palavra é a verdade. Então a gente precisa pensar. Quer ver uma coisa que a gente pensa que é mentira? Eu tenho que fazer isso. Na maioria das vezes, quando a gente fala eu tenho que fazer isso, é mentira. Você não tem coisa nenhuma, você quer, você gostaria, né? Você tem o desejo de que alguma coisa aconteça como você quer. Mas se não acontecer, a única coisa que vai resultar é que você vai ser contrariado e mais nada. Mas a gente fala, eu tenho que fazer isso. Isso é uma maneira da gente gerar ansiedade em nós. Porque se você tem e aquilo não está acontecendo, então você vai ficar ansioso. Então, pensar no que é verdadeiro, pensar no que é respeitável, no que é justo, no que é amável, no que é de boa fama, no que é puro. É isso que e isso é um exercício, né? Tem um livro, A Celebração da Disciplina, né? Em que o autor aborda essa questão dos nossos pensamentos. A gente deixa, normalmente, os nossos pensamentos correr, vagar por onde ele quer. E nós precisamos aprender a ser disciplinados na nossa maneira de pensar. Por exemplo, se eu estou estudando, eu não posso deixar minha mente vagar por onde ela queira. Eu tenho que aprender a concentrar naquilo que eu estou fazendo. Não é? Se eu estou orando, eu não posso deixar minha mente vagar por onde ela queira. Eu tenho que disciplinar os meus pensamentos para que eu me concentre naquilo. Então, agora que eu tive pensamentos negativos que me deixaram ansiosos, eu identifiquei a minha ansiedade, eu procurei me alegrar, eu orei, eu dei graças a Deus, agora eu não vou voltar àquele pensamento. E toda vez que minha mente quiser voltar pensar aquelas coisas negativas, eu falo, não, isso aqui eu não quero pensar. Eu vou pensar outras coisas. Eu vou pensar que Deus me ama, eu vou pensar que Deus está no controle, eu vou pensar que Deus se importa comigo, eu vou pensar que Deus cuida de mim, eu vou pensar que Deus tem completo controle dessa situação, e que, por fim, a vontade de Deus vai ser feita. Então, assim, eu estou disciplinando a minha mente para pensar biblicamente. E qual é o resultado de tudo isso? É a paz, né? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. O mesmo Cristo Jesus que disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, né? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aqui, mais uma vez, olha, a gente tem uma ligação de um estado de aflição com os nossos medos, né? Estado de aflição com os nossos medos. Então, Jesus está falando assim, tire a aflição do seu coração e receba a minha paz. Mas isso não vai acontecer se eu ficar pensando só coisa ruim o tempo inteiro. Está preocupado? Tá. Vai lá e resolve o problema diante de Deus. E eu vou concluir aqui com uma palavra
do apóstolo João, né? O apóstolo João nos diz que se nós permanecermos em Deus e que se Deus permanecer em nós, o amor de Deus vai ser aperfeiçoado em nós, porque Deus é amor, né? Então Deus é amor, se eu estiver em Deus e se Deus estiver em mim, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Mas aí o apóstolo fala uma coisa interessante: no perfeito amor não há medo. O medo e o amor, eles são excludentes. Se eu tenho medo, eu não estou amando. E se eu amo, eu não tenho medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. E junto com os nossos medos e temores, que a gente vai jogar fora, vai fora também a ansiedade, né? Que de fato é o fruto dos nossos medos e dos nossos temores imaginários. Amém, irmãos? Então não andemos mais ansiosos. Essa é a recomendação da Bíblia para nós, de Jesus, da palavra de Deus, né? Podemos até ficar ansiosos, mas agora nós sabemos o que acontece com a ansiedade, sabemos como tratar a ansiedade, porque a Bíblia nos ensina, e nós vamos fazer isso, e a paz de Jesus vai voltar para o nosso coração, e essa ansiedade está embora. Que essa palavra fique no seu coração, como ficou no meu, e que ela te abençoe como me abençoou, né? Nós precisamos aprender a viver a cristã assim, com equilíbrio, né? Sem altos e baixos, mas a viver sempre nessa confiança tranquila no nosso Deus. Ontem a gente estava no churrasco, só para terminar, e o irmão Sidney, que eu conheço há 25 anos, ele lembrou de um versículo de Jó, que tem muito a ver com a sua pregação. Ele falou assim: eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu sei que você quer muitas coisas, e eu sei que você não quer muitas coisas, mas você entregou sua vida para Deus, e os planos de Deus na sua vida, eles vão se cumprir. Amém? Vamos ficar de pé, encerramos o nosso culto por aqui. Deus te abençoe ricamente, a você, a sua família, te dê uma semana abençoada na presença dEle. E que nessa semana você trabalhe para não ficar ansioso, não é? Isso é um exercício, isso é também um aprendizado. A gente precisa aprender, se exercitar e se aprender. E que você seja uma bênção aonde o Senhor te colocar. Nosso culto encerra aqui, né? Nosso culto público, mas a nossa adoração continua durante toda essa semana. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos te adorar, meditar na Tua palavra, orarmos ao Senhor, cantar louvores ao Teu santo nome. Agora, Pai, que vamos para os nossos lares, pedimos a Tua bênção, a Tua proteção sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, Senhor. Pedimos que o Senhor nos livre de mal, que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo, que o Senhor nos guie com o Teu Espírito nessa semana, Pai. Nos ajude a sermos Tuas testemunhas, porque para isso o Senhor nos chamou. Nos ajude, Senhor, a glorificarmos o Teu santo nome, através do nosso testemunho, através daquilo que nós fazemos nas nossas vidas. Fica conosco, nos ajuda, Pai, porque nós precisamos do Senhor, e nos ajuda a viver uma vida sem ansiedade, a andarmos sem ansiedade na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor, do nosso bendito Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, agora e sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.